Bom dia, pessoal. Vamos começar a nossa aulinha da quarta semana, né? Semana 4, tá? A gente continua com o mesmo conteúdo, tá? Unidade medida, só que agora unidade medida de tempo, tá? Então, a aula dessa semana, unidade medida de tempo. E o objetivo é conhecer as unidades medidas de tempo e fazer a conversão entre elas, tá? Na verdade, a mesma coisinha que a gente vinha fazendo, né? Olha só o nosso relembrando aqui, ó. Nas últimas semanas, trabalhamos com unidade medida de comprimento e massa. Lembra que nós medimos comprimento, né? Quilômetro, hectômetro, metro, centímetros e massa. Quilogramas, decigramas, centigramas, né? Nessa semana nós continuamos o assunto. Só que agora, né? A unidade medida é o assunto. Porém, agora a unidade medida de tempo. Ok? Bom, se vocês lembrarem, para fazer unidade medida de comprimento e massa, a gente usava aquela tabelinha. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metros, decímetros, centímetros, certo? Mas agora, para fazer as unidades medidas de tempo, não existe tabelinha, tá? Para tempo. Para tempo, a gente precisa fazer regra de 3. Então, para converter unidade medida de tempo, só é possível através das regras de 3. Resumindo, você sabe matemática, sabe regra de 3? Se sabe, você continua nessa aula. Se você não sabe, vai ter que aprender regra de 3 antes. Então, o que eu preparei para vocês aqui, hein? Abaixo vai uma videoaula sobre regra de 3, tá? Então, você precisa assistir essa videoaula aqui de regra de 3? Depende. Então, se você tem dificuldade nesse assunto, regra de 3, assista essa videoaula antes de continuar, tá? Se você sabe fazer regra de 3, então você pode continuar, tá? Mas não adianta continuar na nossa aula de unidade medida de tempo sem saber fazer regra de 3, porque senão você não vai conseguir entender nada. Se você está em alguma dificuldade, está com alguma dúvida de regra de 3, assiste essa aulinha aqui, tá? Que é do professor do YouTube. Ele mostra muito bem como se faz a regra de 3 simples, ok? Mas se você, não, eu já sou bom em regra de 3, eu sei, então pode continuar a tua aula, ok? Na hora que você não tiver mais dúvidas sobre o assunto regra de 3, então a gente continua a nossa aula unidade de medida de tempo. Beleza, pessoal? Bom, primeiro vamos falar das unidades de medida de tempo, né? Você conhece as unidades de medida de tempo mostrada abaixo? Olha lá. Segundo, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios. Todas essas são unidades de medida de tempo e eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de cada uma delas, de todas elas, certo? Por que vocês já ouviram falar? Porque está no nosso dia a dia, né? No dia a dia a gente ouve falar disso, de minutos, de segundos, de horas e semanas, todo mundo sabe o que é isso. Então, conhecer as unidades de medida de tempo, eu acho que não é problema, né? Todo mundo conhece, tá? Só uma curiosidade, as unidades de medida de tempo não é igual ao comprimento e massa que o homem criou, o homem inventou, né? Pegou uma distância lá e falou, isso aqui é 1 metro. O homem pegou lá uma pedra e falou, isso aqui é 1 quilo. Não, as unidades de medida de tempo vêm baseado nos ciclos naturais, nos ciclos da natureza. Por exemplo, o que é um dia? É um ciclo, não é? O tempo que a Terra gasta para dar uma volta. Então o homem via lá, o Sol nasceu de novo, o Sol nasceu de novo. Então esse intervalo de tempo passou a ser chamado de dias, tá? O ano também é ciclo natural. O homem percebeu que a cada tantos dias vinha o período de chuvas, a cada tantos dias vinha o período de frio e assim por diante. Então, esse período normalmente demorava 365 dias, e isso foi chamado de ano, tá? Meses. Os meses são baseados na lua, né? Antigamente a lua cheia era muito importante, porque como não se tinha luz elétrica, só conseguia enxergar à noite através da lua cheia, certo? Então, contava-se que durante o ano passavam-se 12 luas, por isso que foi chamado de meses, tá? E as semanas são baseadas nas fases da lua. Então, mais ou menos, né, foi baseado nos ciclos naturais, né, as unidades de medida de tempo, tá? Bom, conhecendo elas, que a gente precisa saber? Precisa saber relacioná-las, né? Vocês sabem isso aqui, ó, que um século tem 100 anos, que uma década tem 10 anos, que um ano tem 365 dias,
que um mês tem 30 dias? Lógico, tem mês que tem 31, tá? Mas o mês comercial, né, normalmente é assim, né? O mês tem 30 dias, certo? Um dia tem 24 horas, todo mundo sabe disso. Uma hora tem 60 minutos, todo mundo sabe disso. Um minuto tem 60 segundos, todo mundo sabe disso. Essas informações são necessárias. A gente tem que saber isso de cabeça. Por quê? Para que a gente possa fazer as regrinhas de 3. Então, você conhecia essas informações acima? Para fazer as conversões de unidade de medida de tempo através da regra de 3, precisamos conhecê-la. Caso contrário, não conseguiremos. Então, por que a gente precisa? Porque para fazer uma regra de 3, vocês viram na aula lá, ou vocês aprenderam, né? São sempre duas linhas. Numa linha você coloca o que você sabe e na outra você quer saber. Por exemplo, se perguntar quantos minutos tem em 4 horas. Primeiro você tem que saber que uma hora tem 60 minutos. Você tem que saber a relação entre horas e minutos para poder fazer a sua regra de 3, né? Você tem que saber a relação entre minutos e horas. Então a gente tem que saber que uma hora tem 60 minutos. Essa vai ser a nossa primeira linha da regra de 3. E depois a gente faz a segunda linha da regra de 3 e multiplica em cruz, como é acostumado falar, não é? Bom, mas eu vou fazer esse exemplo para vocês aqui, ó. Esses dois exemplozinhos. Quantos minutos? Tem 4 horas. E transforma 90 segundos em minutos. Para a gente treinar e aprender a fazer isso daí, ok? Então vou mudar meu sisteminha aqui para que a gente possa fazer esses dois exemplozinhos, ok? Vamos lá, pessoal, eu entrei no PageBush, tá? Que é mais fácil fazer o exemplo para vocês começar a colocar os números aqui. Então primeiro eu vou fazer esse primeiro exemplozinho. Quantos minutos tem em 4 horas, ok? Bom, para montar a nossa regra de 3, né? A gente vai relacionar minutos e horas, ok? Então vou pegar lá, começando a montar a nossa regra de 3, e vou começar a fazer minutos e horas, relacionar minutos e horas. Primeira coisa, eu preciso saber quantos minutos tem uma hora ou quantas horas tem um minuto. Tem minutos. Eu sei que, lá da aula, né, que uma hora tem 60 minutos, certo? Então vem aqui e vou colocar essa informação. Essa vai ser a minha primeira linha da minha regra de 3. Então uma hora tem 60 minutos, é o que eu sei, é o que eu preciso saber das unidades de tempo. E agora eu vou montar a minha segunda linha da regra de 3 através da pergunta. E qual que é a pergunta? Quantos minutos tem 4 horas? Então, onde é que vai entrar esse número 4 aqui, hein? Vai entrar no horas. E o que entra nos minutos? O x, aquilo que eu estou querendo encontrar. Então, o meu próximo passo para montar minha regra de 3 é esse daqui, ó. Pronto, a montar minha regra de 3. Se uma hora tem 60 minutos, 4 horas, quantos minutos teremos? É por isso que é chamado regra de 3, né? Porque sempre tem 3 números e a quarta grandeza, aquilo que eu vou querer descobrir. Depois de montado, eu multiplico em cruz. E eu sempre começo pelo x. Então, ó, 1 vezes x ou x vezes 1, tanto faz, né? Mas a gente normalmente coloca 1 vezes x. Então, esse vezes esse é igual a este vezes esse. Então, fica 1 vezes x igual a 60 vezes 4. 1 vezes x igual a 60 vezes 4. E eu comecei a resolver a minha regrinha de 3. Certo? Multipliquei em cruz. 1 vezes x, 1x. 60 vezes 4. Fazendo a continha, 1 vezes x, x. 60 vezes 4, se eu faço isso na minha calculadora, dá 240, né? Certo? Portanto, eu tenho que minha resposta, x igual a 240. 240 o quê? Bom, o x está nos minutos, então são 240 minutos. Portanto, resposta, quantos minutos tem em 4 horas? 240 minutos. Então o segredo é montar a minha regrinha de 3, multiplicar em cruz, eu caio numa equação. Resolvo a equação e eu tenho minha resposta. Isso é fazer uma regra de 3. A regra de 3 de tempo é sempre assim. Na primeira linha, eu coloco o que eu sei, que é aquilo que está especificado lá na aula. Na segunda linha, o que eu quero saber, ou seja, o meu x, onde é que está o x. E depois multiplico em cruz e faço a matemática. Ok? Vamos para um outro exemplo aqui, ó. Transforme 900 segundos em minutos. Eu vou relacionar agora segundos e minutos. Tá? Então,
Já vou colocar lá as minhas duas grandezas, minutos e segundos. Tanto faz, segundos, minutos ou minutos, segundos. A ordem não vai alterar. Aí eu vou lá na aula e vejo a relação entre minutos e segundos. E lá está escrito que um minuto tem 60 segundos. Isso daqui é o nosso senso comum, a gente já sabe disso, né? Se não souber isso, a gente não consegue resolver o nosso probleminha. Então, a primeira linha, o que eu sei. A segunda linha, o que eu quero saber. E o que eu quero saber, hein? 900 segundos e minutos. 900 segundos, quantos minutos tem? O 900 vai entrar onde? 900 é segundo, então tem que ser segundo embaixo de segundo. E no outro lado, o que entra? O x, que é o que eu quero descobrir. Eu quero descobrir esses 900 segundos em minutos. Então, terminando de montar a minha regra de 3, fica assim. Se em 1 minuto tem 60 segundos, 900 segundos vai ter quantos minutos? Montei minha regra de 3, agora basta multiplicar em cruz. Eu sempre começo pelo x, então 60 vezes x é igual a 1 vezes 900. Então, multiplicando em cruz fica 60x igual a 900. Pronto, eu tenho uma equaçãozinha matemática, agora eu preciso resolver essa equaçãozinha matemática. Como é que eu resolvo essa equaçãozinha matemática? No exemplo passado, ó, para resolver a equaçãozinha matemática, como 1 vezes x dava x, bastava multiplicar o 60 vezes 4, certo? Agora, como eu tenho 60 vezes x e o que eu quero como resposta é o valor do x, ele vai ter que ficar sozinho o x, eu vou ter que isolar o x. Então 60 tem que ir para o outro lado. Logicamente na operação inversa, né? O 60 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo. Então vai ficar o x igual a 900 dividido por 60. Vamos lá? Olha lá. O 60 que estava multiplicando passou dividindo. E se eu fizer essa continha na minha calculadora, né, o 900 dividido por 60 dá 15. Portanto, x igual a 15 e o x igual a 15 o que, hein? Minutos. Portanto, nossa resposta, x igual a 15 minutos. Transforme 900 segundos em minutos. Dá 15 minutos. Ok? É assim que eu faço a transformação de unidade medida de tempo, sempre através de regrinhas de 3. Primeiro, eu monto minha regrinha de 3. Como que eu monto? São duas linhas. Na primeira linha eu coloco o que eu sei, aquilo que está na aula, tá? Sempre em relação às duas unidades que ele me deu. Na segunda na segunda linha eu coloco o que eu quero saber. O x vai onde está a pergunta e o outro númerozinho vai junto com segundos aqui no caso. Fez isso? Multiplica em cruz, porque a nossa regra de 3 de tempo é sempre diretamente proporcional. Então multiplico em cruz. Resolvo a matemática e obtenho a resposta. Ok, pessoal? Vamos voltar lá para a nossa aula então, depois de ter feito o exemplo. Voltando para a nossa aula, fiz os dois exemplozinhos, né? Agora, a gente precisa aprender a fazer, né? Não adianta nada você ficar vendo eu fazer aqui e não fazer, não vai aprender. Então, agora que você aprendeu a resolver, né? A regra de 3 nos ajuda a transformar as unidades de medida de tempo, nós vamos ter que treinar. E aí eu passei exercícios para vocês, tá bom? Ó, tem aqui A, B, C, D até a letra I. Para você transformar 120 minutos em horas, 5 horas em minutos, tá? E transforma o que foi pedido. Lembrando que cada item deste você tem que fazer uma regra de 3. Cada item deste você faz uma regra de 3. Cada item deste você faz uma regra de 3, tá? Você vai resolver isso. E isso daqui é a tarefa desta semana, tá? Vocês vão ter uma tarefa para postar para mim esta semana, tá? Então vocês vão resolver esses exercícios numa folha, tá? Tenta fazer isso aí servir tudo numa folha, fica mais fácil para você fotografar e mandar para mim depois, tá? Então você vai fazer todos os exercícios, uma regra de 3 para cada item desse, tá? E você deve ir para a seção Atividades Avaliativas. Lá você clica no item Semana 4, Unidade de Medida de Tempo, tá? Que vai ter exatamente esse exercício que eu passei para vocês, tá? Você deve resolver todos os itens do A até o I, tá? Fazendo uma regra de 3 para cada, tá? Fazendo uma folha bonitinho. E aí depois você fotografa essa folha, tá? Fotografar a folha de resolução, converte isso em PDF,
e posta lá no Moodle, tá? Lá nas atividades avaliativas da semana 4, você vai postar essa atividade, você vai postar essa folha, essa foto aí que você converteu em PDF, tá? Então essa é a tarefinha dessa semana que vale 10 pontos. Então não tem o teste essa semana, não tem uma provinha. É só resolver esse exercício aqui numa folha, tirar uma foto e mandar para mim, ok? Depois eu vou colocar as respostas, tá? Mais para o finalzinho dessa semana, quarta-feira que vem mais ou menos, eu vou colocar as respostas para que você veja se você acertou ou não. Ok, pessoal? Essa é a nossa aulinha dessa semana. Espero que vocês consigam resolver tudo. Se tiverem alguma dificuldade, entra lá no fórum e poste a dificuldade, coloca lá, tá? As suas dúvidas que a gente tira essas dúvidas. Beleza, pessoal? Boa semana a todos. Fiquem com Deus e até a próxima semana.